Salve, salve, guys! Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo tranquilo, graças a Deus. E hoje a gente tá aqui para mais um episódio do nosso podcast Myself and You, segundo episódio. E como vocês podem ver, estamos em um cenário completamente diferente do primeiro vídeo. Por quê? Aquele cenário, aquele sofá que a gente gravou era de uma outra casa. E eu me mudei, então o sofá ele ficou pra lá. Então a gente tá nesse cenário improvisado por enquanto, que eu quero trazer uma coisa mais íntima, mais, né, aesthetic pra vocês. Então eu tô aqui sentada na minha cama, com a minha colinha aqui pra falar tudo pra vocês, sem esquecer nenhum detalhe. Realmente nesse intuito de ser uma coisa íntima, onde eu sento aqui como se você estivesse sentada aí e a gente estivesse conversando, tá? Mas o tema do vídeo de hoje é uma frase que veio na minha cabeça e que eu carrego assim pra vida quando eu consegui realizar o maior sonho da minha vida, que é: nunca duvide de alguém que já provou que o impossível é só questão de tempo. E essa pessoa pode ser você, porque muitas vezes a gente duvida do nosso próprio potencial e capacidade, né? Isso é muito recorrente às vezes, dependendo da pessoa. E também tem as outras pessoas aí externas que duvidam do nosso potencial, se a gente vai conseguir ou não fazer, se a gente vai conseguir ou não realizar, enfim. E às vezes a gente deixa isso interferir um pouquinho no nosso dia a dia, dependendo de quem é, né? Às vezes é uma pessoa da qual você leva muito a sério a opinião, né? Que você se importa muito com a opinião dessa pessoa. E se ela duvidar de você, muitas vezes isso faz com que você passe a duvidar de você também. Então, vamos lá, vou contar pra vocês como que foi a realização desse sonho, pra vocês entenderem como que veio essa frase. Primeiro que eu sou fã do Chris Brown desde 2025. Eu era muito, muito nova. Eu ia pra escola, voltava e ficava escutando o Chris Brown a tarde toda, assim, até a hora de eu sair pra rua pra brincar. E era na época daqueles DVDs de Black Total, então a gente ficava assistindo os clipes. Eu ficava me imaginando como se eu fosse a atriz do clipe com ele e tal. Tentava copiar as coreografias, enfim, aquela época Chris Brown era febre. E eu acredito que sempre foi, desde então, sempre foi muita febre, assim. Pelo menos pra nós, que somos Team Breezy, né? Gente, desculpa se vocês ouvirem algum barulho externo. É que esse mic, ele pega bastante coisa e a gente tá gravando de uma forma diferente hoje, tá? Não é igual a gente gravou no último vídeo, mas só tende a melhorar. E a gente vai caminhando aos poucos. Mas voltando. Então, eu era muito fã, eu comprava figurinha, comprei pôster, tive camiseta, CD, DVD, tudo que eu pudesse comprar eu comprava, eu assistia sempre, chorava nos clipes, tem filme que ele se machuca e que ele morre, eu chorava, enfim, fanática nível hard, assim. Até minha mãe dar um puxão de orelha em mim e eu dar uma amenizada. Mas aí ele veio em 2010 pro Brasil e minha mãe não deixou eu ir. 2010 eu era muito nova, né? Ele veio para São Paulo, fez um único show, se eu não me engano, né? E minha mãe não deixou eu ir, fiquei muito arrasada. E depois, eu falei assim, não, quando ele voltar, eu vou. Porém, ele demorou muito pra voltar. Tipo assim, até então, faziam 14 anos que ele não vinha pro Brasil. E ele continuava lançando álbuns e isso, fazendo turnês em outros países e em outros lugares. E ele não vinha pra cá. E eu comecei a ficar assim, eu acho que esse sonho é impossível. É o meu maior sonho da vida, mas eu acredito que é impossível pra mim. Porque pra eu ver ele, provavelmente eu vou ter que sair do Brasil, vou ter que ir pros Estados Unidos ou algum país que ele vá fazer turnê pra conseguir realizar esse sonho. E no momento atual era completamente impossível disso acontecer, tipo, muito distante da minha realidade, sabe? E eu falei assim, eu vou morrer e eu não vou conseguir ver ele, ou ele vai morrer e eu não vou conseguir ver ele vai se aposentar, enfim, passava muita coisa na minha cabeça. E isso realmente era um sonho e uma coisa muito distante. Eu sempre sonhava que eu estava realizando esse sonho de ir assistir ele, ver algum show, participar de algum clipe dele, dançando, enfim.
Menina, eu sonhava com tudo. É complicado. Tipo, quando a gente é fã assim mesmo de uma pessoa, uma coisa muito doida, sabe? E aí eu realmente acreditava que isso era completamente impossível de acontecer, assim, é, por agora e até mesmo a longo prazo. Quando foi que ele que ele lançou esse último álbum dele e ele começou a fazer a turnê. E ele anunciou os países e o Brasil não estava incluso. Então, mais uma decepção aí. E aí todo mundo começou a martelar, tipo, e o Brasil, vem pro Brasil no Twitter, nas postagens no Instagram, enfim. E a Team Breeze brasileira, eu acho que é uma das maiores fanbases dele, assim, eu tenho certeza disso. E a gente metralhou muito. E aí ele postou no Stories, tenho algo pra vocês, Brasil. Tipo, calma, alguma coisa assim. E eu falei assim, meu Deus, pode ser real que ele venha pro Brasil em algum momento. Só que daí, tipo assim, a gente pensou, pode ser que ele faça algum clipe especial pra gente também, enfim. E aí passou-se tempos, mas minha lâmpada já acendeu aqui, eu já fiquei pensando. E aí passou muito tempo, saiu rumores de que o Chris Brown viria pro Brasil, né? E o Léo Dias chegou a postar alguma coisa. E aí eu falei assim, eu só acredito quando o Chris Brown postar alguma coisa. E ficou, né, esse rumor, isso e aquilo, e eu começando a criar esperança. Eu falei assim, se ele vir pro Brasil, eu vou, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. E ele postou. Eu lembro que eu tava treinando na academia. Eu sentei no step, porque eu abri o Instagram pra postar o vídeo do meu treino. Eu vi que ele postou Brasil is coming. Is coming? Tipo, Brasil estou chegando. Eu sentei do jeito que eu estava no step, que eu estava fazendo agachamento sumô. E eu me emocionei, comecei a chorar. Quase que eu não consigo treinar o resto daquele dia. E eu só lembro que eu abri o Instagram, fiz um stories falando, gente, o Chris Brown confirmou que ele vem pro Brasil e tal, não sei o que, tô feliz. E blá blá blá. E aí todo mundo que eu via na academia, eu falava, mano, você viu que o Chris Brown vem pro Brasil e tal. E aí eu falei assim, agora eu preciso agilizar, eu preciso me organizar, porque eu preciso ir e estar preparada quando ele realmente falar, abrir os ingressos e tudo mais. Só que nesse processo dele falar, vou vir pro Brasil, né? Estou chegando. Dele abrir as inscrições, as vendas pro ingresso, foi um período muito curto. E ele abriu as inscrições do ingresso, as vendas do ingresso, dia 3 de outubro. E dia 3 de outubro eu não tinha recebido ainda. E aí eu fiquei na loucura, muita coisa aconteceu. Deus, assim, agiu muito na minha vida. Deus estava comigo o tempo todo ali. Tenho certeza que foi Deus que realizou esse sonho pra mim. 2024 foi dos anos em que muita coisa aconteceu na minha vida. Então eu passei por um momento muito complicado. E ele não foi marcado por essas complicações, mas eu só consigo lembrar de 2024 como o ano que eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Então eu canalizei toda a energia que eu possível em realizar, eu me organizei, eu me planejei, eu pesquisei tudo que eu precisava pesquisar, o quanto de passagem que eu ia gastar, tudo mais. E eu coloquei uma energia naquilo, a oração também naquilo, e eu consegui realizar. Eu consegui ir, eu fui sozinha, tá? Eu fui pro show sozinha, sem nenhum acompanhante, tipo assim, literalmente sozinha. E eu me vi uma mulher muito forte por estar realizando o maior sonho da minha vida e estar realizando sozinha, sabe? Estar indo pra essa viagem sozinha. E eu fui totalmente destemida, porque era tipo assim, o maior sonho da minha vida. Então eu falei, nem que seja a última coisa que eu faça, eu vou assistir o show, eu vou ir e vou ver ele. E eu vi ele de pertinho, eu fiquei lá, tipo, grudada no palco, assim, que eu peguei o ingresso mais caro, do lugar mais caro que tinha, pra poder realmente ver ele muito de perto e ouvir. E assim, isso foi uma realização pra Tainá criança, que era fã. Isso foi
uma virada de chave para provar para mim mesma que eu consigo fazer o que eu quiser fazer, o que eu me propor a fazer, se eu me organizar, me planejar, orar, colocar a energia daquilo e acreditar, eu vou conseguir, independente do tempo, sabe? O tempo, ele tá ali e ele é favorável para nós, né? Então, independente do tempo, independente do que as pessoas falam, se você quer, vai atrás, faz. Bom, a iluminação do vídeo mudou um pouquinho por conta que já tá chegando a noite aqui e a gente tava com a luz natural, né? Tô gravando de frente pra janela. Mas vamos continuar e eu queria dizer que o assunto principal desse vídeo é fazer com que vocês acreditem no potencial de vocês, acreditem no sonho de vocês, acreditem que vocês podem realizar e que vocês trabalhem para isso. Acreditar e ter esperança é o primeiro passo para a realização. Então não deixe de acreditar, de ter esperança, de ter desejo no coração de vocês, de acreditar no potencial e na mulher incrível que você é e na força que todas nós temos dentro de nós. Pode ser que não seja o tempo agora, que nem não foi para mim em 2010, mas foi para mim em 2024. E assim, não poderia ter sido de forma melhor, sabe? Nem nos meus melhores sonhos eu sonhei o que aconteceu, tipo, como foi a experiência. Tanto é que hoje eu lembro e pra mim parece que foi um sonho, tipo, não parece que tipo assim, que foi uma realidade, sabe? E é isso. Eu fui capaz de realizar um sonho, eu fui capaz de deixar de lado as pessoas que duvidaram que eu conseguiria. E eu só foquei, eu tive o hiperfoco de ir atrás do que eu queria, me planejei, me organizei, peguei tudo que eu precisava para realizar aquilo e fui. E deu muito certo, eu me senti muito realizada e eu saio dessa experiência muito mais forte para conquistar as outras coisas que eu tenho na minha vida, sabe? Muito mais confiante. Claro que às vezes a gente dá uma opa, né? Será que vai dar? Será que não vai dar? Dá uma autossabotagem na gente, mas aí eu lembro dessa frase, eu lembro tudo que eu vivi, né? Em 2024, realizando o meu maior sonho sozinha em São Paulo, no show, no Allianz Parque, vendo... Ai, gente, só de lembrar, assim, já me emociona, sabe? Mas é isso, então, acredite no sonho de vocês. O impossível, ele é só questão de tempo, então a gente usa esse tempo pra construir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita, pra alcançar, tá bom? Então é isso, eu espero que essa minha experiência tenha ajudado vocês de algum jeito. E até o próximo vídeo, um grande beijo.